Boa noite, irmãos. Dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos rogar a Jesus, agradecer por essa oportunidade que a gente está aqui reunido, mesmo que virtualmente, para estudar a sua palavra, para trazer um pouco de acalento e conforto em momentos tão difíceis pelo qual a humanidade está passando. Eu convido a todos a fechar os olhos, imaginar a imagem doce e serena de Jesus e rogamos em prece. Amado Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, rogando a Tua assistência para o estudo da noite, estudo do Evangelho, pedindo sempre a Sua proteção, a Sua inspiração. Abençoe a todos nós, que assim seja. E como estudo da noite, meus irmãos, eu trouxe o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Esse capítulo é muito rico, né, como todo o Evangelho de Jesus. Então, nós vamos estudar apenas um pequeno trecho, né? Então, vamos iniciar. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E aí nós temos uma citação de São Mateus, capítulo 5, versículo 8, intitulado Deixai vir a mim as criancinhas. E é Jesus que nos ensina. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Então aqui Jesus, ele nos deixa claro que bem-aventurados são aqueles que têm puro coração. Mas o que é ter puro um coração? Nessa pequena passagem, Jesus nos diz que para que você tenha um coração puro, você tem que se assemelhar a uma criança. E que o reino de Deus é justamente para aqueles cujo coração, cujas atitudes se assemelham a uma criança. Não quer dizer que o reino do céu é das crianças, das criancinhas. Mesmo porque nós sabemos, a doutrina espírita nos ensina, que quando nós reencarnamos, né, e que vamos para o ventre materno e nascemos e somos crianças, mesmo esses espíritos, eles são espíritos que já viveram outras existências. Se já viveram outras existências, estão reencarnando no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, é porque são almas ainda que necessitam de trabalhar o seu íntimo, necessitam de progresso, assim como todos nós. Mas então por que Jesus disse das criancinhas? É porque nós também sabemos que quando nós reencarnamos, nos dado o véu do esquecimento. Então nós esquecemos, né, de todos os erros, de todas as circunstâncias, todas as dores, equívocos e sofrimentos que nós praticamos em reencarnações anteriores. E ao mesmo tempo, na infância, o espírito que está ali reencarnado, ele tem, durante esse período da infância, todas as questões relacionadas aos seus impulsos, aos seus defeitos, às suas dificuldades, às suas limitações, paralisados, que é justamente para dar uma oportunidade para que os pais ou para que as pessoas
cuja guarda, cujo cuidado, cuja convivência estão essas crianças, possam ajudar a moldar, né? Então, se a criança tem uma má inclinação, é na infância que o pai, que a mãe ou que a pessoa responsável por essa criança pode auxiliar com exemplos, com os ensinamentos, para que essa criança ela consiga, quando adquirir a fase adulta, não cometer os erros que ela cometeu numa existência anterior. Então é por isso que Jesus fala das criancinhas, porque as criancinhas ainda não manifestou o quê? As más inclinações, as dificuldades, os defeitos que nós todos trazemos. Então Jesus diz aqui que para que nós, né, para aquele que queira entrar no reino de Deus, ele precisa se assemelhar à criança, assemelhar ao coração de uma criança. Por quê? Porque é um coração puro, é um coração que não manifestou ainda aqueles defeitos, aquelas dificuldades que nós trazemos. Então, especificamente, como eu falei, esse é um capítulo riquíssimo, né? Que vale a pena aí os irmãos que tiverem interesse se aprofundar um pouco mais. E nós escolhemos um tópico desse capítulo, que é o tópico número 5 e 6, intitulado Pecado por Pensamento Adultério. E aí, Kardec, através dos benfeitores, vai nos ensinar o seguinte, ó. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Isso está uma citação de São Mateus, está no capítulo 5, versículo 27 a 28. E aí os benfeitores, eles vão nos explicar que a palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, ou seja, não é a traição, o adultério. O adultério a que se refere a Jesus aqui, ele está se referindo ao pecado, aos erros que nós cometemos. Então diz aqui, ó, mas devemos entender no sentido mais geral. Jesus frequentemente a emprestou por extensão para designar o mal, o pecado e todo o mau pensamento, como por exemplo nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do Pai. Então, naquela época, quando Jesus ele se referia à palavra de adultério, era porque era um pecado, um erro, uma falta que era muito evidente na época, muito grave na época. Então, ele quis dizer aqui, quando ele fala adultério, ele tá dizendo do pecado de uma forma geral. Então, a pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então Jesus está dizendo que o simples fato de nós pensarmos no pecado, em cometer algum erro, em fazer alguma injustiça, em planejar prejudicar alguém, nós já estaremos cometendo pecado, ou nós já estaremos cometendo um erro. Mas aí a gente pensa, nossa, mas o simples fato de pensar já vai nos colocar numa situação tão difícil assim, é tão grave. Bem, nós espíritos, nós que temos um pouquinho de conhecimento, nós sabemos quão forte, quão tão grande é a força do pensamento e como o pensamento ele influencia na nossa vida. Porque a partir do momento que você pensa no mal, você emite energias, ondas que vão alcançando tudo aquilo que está próximo a você. É como se fosse uma antena de rádio. Eu sintonizo no bem e eu sintonizo no mal. E
essa sintonia, essa vibração, esse pensamento, ele vai atravessar o infinito. Então é por isso que Jesus está dizendo aqui da gravidade que é também pensar no mal. Que nós não pecamos ou nós não cometemos erros, não só com as atitudes, mas também com os pensamentos. Mas aí vem aquele questionamento, nossa, mas será que vai ter o mesmo peso, o fato de eu cometer e fazer alguma coisa errada? E só pensar em fazer uma coisa errada e desistir? Será que Deus, no momento, né, em que nós formos colocar aí na balança as nossas atitudes, tudo que a gente fez de bom e de ruim, porque a gente sabe que, na verdade, esse juízo final que tanto se fala, nada mais, nada menos, é a nossa própria consciência, é o momento que quando desencarna, vem na nossa lembrança tudo de bom, tudo de ruim, todos os equívocos que a gente cometeu. Será que nessa hora vai ter o mesmo peso o fato de eu ter praticado o mal, de eu ter executado o mal, e o fato de eu simplesmente ter pensado em fazer o mal? Bem, sabemos que não, porque se tivesse o mesmo peso e a mesma medida, Deus não seria soberanamente justo e bom. E Ele é infinitamente justo, bom e amoroso. E é justamente isso que os Espíritos vai aqui nos ensinar, ó. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de um efeito? Ou seja, a gente vai sofrer as consequências de um pensamento mau se nós não colocarmos em prática, se o nosso pensamento não surgir nenhum efeito prático para ninguém? E os espíritos benfeitores nos respondem. Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, esclarece-se e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma. Então, se nós temos pensamentos ruins, às vezes a gente tem vontade de fazer aquela maldadezinha, aquela fofocazinha, é porque nossa alma, o nosso espírito ainda se compraz com o mal. Nós ainda não somos verdadeiramente bons, não somos espíritos que se assemelham às criancinhas ditas por Jesus. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar. Mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. Então, se nós temos aquele mau pensamento e a gente repele com energia, já significa o quê? Que nós estamos caminhando para essa perfeição. Estamos já lutando contra as nossas más inclinações. É um indício de uma mancha que se esforça para apagar e não cederá, e se apresentar ocasião para satisfazer o mau desejo, e depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a vitória. Então, se eu tenho um mau pensamento, se eu tenho aquele desejo de praticar aquela maldadezinha, mas na hora eu volto atrás e falo, não, isso não é certo. Por mais que eu não goste de fulano, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque isso é errado. Então, se nesse momento eu impeço a realização ou desisto da prática do mal, já significa o quê? Que eu estou num caminho, já tenho um merecimento, eu já tenho forças para resistir à minha má inclinação. E segundo o Espírito aqui, isso vai me fazer feliz. Quando a gente desiste de fazer o mal, isso nos traz felicidade. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para um ato mau
E se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Olha só essa outra circunstância aqui. Eu desejo fazer o mal para uma pessoa. Eu faço todos os atos, mas por uma circunstância do destino ou pela intervenção de uma outra pessoa, eu não consigo praticar esse ato maldoso. Não é porque eu não quisesse, não é porque eu não tenha desistido, mas é que aconteceu alguma circunstância, muitas vezes até mesmo intervenção divina, pelo merecimento da outra pessoa, e eu não pratiquei esse ato. Eu vou responder tanto quanto eu tivesse praticado. Por quê? Porque, na verdade, o ato, a maldade, ela só não se confirmou, não por intervenção minha, não por vontade minha, mas por uma intervenção, muitas vezes uma intervenção divina, uma intervenção do benfeitor da outra pessoa. Então, eu vou responder igual. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Então, se você já não pensa em fazer mal para ninguém, o progresso já está realizado. O seu coração já é puro como é o puro coração de uma criancinha. Naquela a quem vem esse pensamento, mas ele o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Então, se eu tenho aquele pensamento, eu vou repelir aquele pensamento, o progresso está caminhando, eu estou um passo à frente. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal ainda está com toda a força. Numa, o trabalho está feito, em outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, vemos aqui que em cada circunstância, Deus vai levar em consideração o quê? A nossa vontade. Porque pensamentos maus, pensamentos impuros, nós, a categoria de espírito que nós somos, nós estamos sujeitos. Quando a gente vê pessoas praticando mal, a gente tem vontade de revidar. Muitas vezes a gente pensa, a gente tem vontade de revidar. Mas se nós, naquele momento, a gente para e pensa, não cabe a mim julgar, não cabe a mim revidar. A justiça, ela vai ser feita de acordo com as designações de Deus. E nós aceitamos e desistimos e mudamos esse pensamento, mudamos essa vibração, significa o quê? Que nós estamos no caminho correto, que nós estamos seguindo a lei de progresso, que estamos progredindo enquanto criaturas, seres imortais encarnados aqui na Terra. E muitas vezes a gente se envergonha de ter esses pensamentos, né? E é natural e é bom que a gente se envergonhe. Por quê? Porque significa que nós estamos no caminho correto. E outras vezes, quando nós não conseguimos e praticamos principalmente aquelas maldadezinhas diárias, a gente também não deve desistir. Né? Ah, não tem jeito, eu não consigo. Nós não devemos ter esse pensamento, não devemos desanimar. Porque é um processo diário, é nas pequenas coisas que a gente consegue grandes avanços. E eu também trouxe no livro Pensamento e Vida, do Chico, a lição número 8, denominada associação, que também vai muito ao encontro dessa questão do pensamento, de como nós podemos errar, pecar, através do nosso pensamento, o quanto o nosso pensamento ele é importante. E diz o seguinte, no livro Pensamento e Vida, né, do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição número 8.
Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então, eu estou em comunhão com pessoas que tenham um pensamento parecidos com o meu. A associação mora em todas as coisas, então nós estamos associados às outras pessoas, aos outros seres, aos outros espíritos, em tudo. Preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes de Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmos e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue às nossas perquisições, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função do centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. Então, nós vivemos como fosse da mesma forma do sistema solar. O sistema solar tem o Sol e tem os planetas que giram ao redor dele. E essa lei da gravidade, essa lei de atração, de associação, que faz com que todo o sistema solar funcione. A mesma coisa se refere ao que? Aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vão nos ligar a pessoas, a coisas, a fatos, a acontecimentos. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Então vejam, nós também somos assim, com os nossos pensamentos. As pessoas gravitam ao nosso redor e nós gravitamos ao redor dessas pessoas. É todo um conjunto. E tudo isso acontece pelo quê? Pelo pensamento. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizando-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então não é só com os desencarnados que a gente se sintoniza pelo pensamento, é pelo encarnado também. Tanto é verdade, olha, que grupos de WhatsApp, grupos de bate-papo, o grupo do Lar de Nazaré, são pessoas que têm o mesmo pensamento e vão se ligando e vão se associando. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Então, nós somos formadores de opiniões. Nós influenciamos a tomada de decisões que vão afetar o planeta. Às vezes a gente pensa, não, mas eu estou compartilhando esse vídeo aqui que expressa o que eu estou pensando. Daqui a pouco o vídeo viraliza e aí está o mundo inteiro conectado naquela ideia, naquele pensamento que foi materializado por mim. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. A quem eu estou me associando? A qual pensamento, a qual a linha de pensamento eu estou me associando? Será que é um pensamento cristão? Será que eu estou ajudando na divulgação do evangelho? Será que eu estou acalentando as pessoas, auxiliando elas nesse momento de tanta dificuldade? Será que eu não estou disseminando fake news? Será que eu não estou disseminando mais desespero, mais dor, mais sofrimento? É isso que nós temos, é essa reflexão que Emmanuel nos chama. Quando nos detemos, olha só, essa parte é muito interessante, irmãos, olha só. Quando nos detemos nos defeitos e nas faltas dos outros, então quando a gente
percebe, fica reparando no defeito, né, e nas faltas alheias dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os. De imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo-o seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. O que Emmanuel quer nos dizer aqui? Que quando a gente começa a reparar nos defeitos das outras pessoas, a nossa alma ela vai absorvendo essas cenas deprimentes, esses defeitos, essas informações infelizes que nós guardamos. E isso vai o quê? Vai enraizando da nossa alma. É como se a gente começasse a aprender as coisas erradas. Se eu começo a assistir vídeos só de violência, 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 vai chegar um ponto que eu só sei falar sobre violência. Se eu estou reparando nos defeitos de pessoas, por exemplo, um exemplo bem simples, das pessoas que são maledicentes. Nossa, fulano é maledicente. Nossa, ela só fala mal de tal pessoa. Nossa, mas ela é muito maldosa. Não. Daqui a pouco, eu também estarei praticando a maledicência. Por quê? Porque a minha alma, o meu pensamento, ela vai cristalizar essas imagens infelizes. E isso vai o quê? Vai nos trazer para o nosso íntimo. E uma hora isso vai ser exteriorizado. Seja através de atitudes, seja através do quê? De pensamentos. E aí eu começo a ter pensamentos de maledicência. Começo a enxergar maledicência em tudo. Ou começo a fazer fofoca, começo a falar mal da vida alheia. Olha o perigo que nós corremos quando a gente presta atenção ou a gente só observa os defeitos alheios. É por essa razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam... É por essa razão que geralmente os censores, ou seja, aquelas pessoas que censuram os defeitos alheios, acabam praticando as mesmas ações. Então, se eu fico o tempo inteiro criticando, olha, fulano é fofoqueira, fulano é maledicente, ela só fica falando mal das pessoas, daqui a pouco eu tô fazendo isso também. Por quê? Porque isso cristalizou no meu pensamento. Acabo praticando as mesmas ações que condenam o próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorve-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Olha o perigo de nós descermos, nos interessarmos pelas minúcias do mal, pelas minúcias do mal alheio. Olha como isso é perigoso. Olha como o pensamento, ele é poderoso. Ao mesmo tempo que eu influencio, eu sou influenciado. E eu posso criar a minha casa mental ligada ao mal alheio, aquele mal que eu estou reparando. Porque nós devemos olhar, irmãos, no que a pessoa tem de melhor. Nas virtudes, nós devemos ser indulgentes para com o irmão. Ou seja, indulgente, o que quer dizer? Que nós devemos perdoar, ignorar no sentido de não julgar o irmão pelo aquele fato menos, né, aquele fato ruim, aquela atitude praticada ruim. Vejam como é importante. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Então nós não devemos dar brecha para o mal. Nós não devemos alimentar o mal dentro da nossa alma, do nosso pensamento.
Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas num bolo pestífero de imensas proporções e maledicências, pode precipitar-nos ao vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muitas vezes aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial muitas vezes maior, quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então nós devemos tomar muito cuidado com o que a gente divulga, com o que nós pensamos. Jesus nos ensinou que teremos que ter um coração puro como de uma criança para entrar no reino de Deus. E tudo isso começa com o nosso pensamento. Mas eu não posso ter pensamento ruim. A gente tem, invariavelmente, várias vezes ao dia pensamentos ruins, mas a gente tem que repelir esse pensamento. A gente não pode dar asa para esse pensamento. A gente não deve reparar no mal. Nós não devemos perder o nosso tempo, que é precioso, porque a nossa encarnação aqui ela é muito preciosa, pensando, divulgando, reparando no mal alheio, nos defeitos e nas dificuldades do nosso irmão. Nós devemos olhar e nos preocupar com as nossas dificuldades, com os nossos pensamentos, trabalhar os nossos pensamentos para que possamos ser como essas crianças de coração puro e entrar no reino dos céus. E finalizando, Emmanuel nos diz: estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Que sejamos todos luz, que possamos continuar trabalhando, servindo e crescendo espiritualmente. Que Jesus possa abençoar a nós todos. Vamos fazer uma oração final, em especial para aquelas pessoas que se encontram doentes, que se encontram acamadas, que se encontram em desespero. Que o nosso pensamento de luz, de amor, de fé, de caridade possa alcançar todas essas pessoas. Amado Jesus, neste momento rogamos a Ti assistência para todos aqueles irmãos que pelas circunstâncias de dor, de sofrimento, de desespero, não têm condições de ter um pensamento de amor, de paz, de elevação. Muitas vezes sequer conseguem orar. Então é por esses irmãos que nós rogamos essa noite, que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar a termos bom pensamento.